Agora quem pergunta é o candidato Antônio Campos, do PRTB. O tema é livre. Quem o senhor escolhe para responder a pergunta, candidato? Quem o senhor escolhe, candidato? Eu pergunto à candidata Mirela Almeida. A candidata Mirela ela já respondeu. O senhor tem como opções ou o candidato Márcio ou então a candidata Isabel Urquiza. Isabel Urquiza. Por favor, candidata Isabel Urquiza. Candidato, o senhor pode fazer sua pergunta a partir desse momento. Isabel Urquiza, minha pergunta é sobre patrimônio histórico. O patrimônio histórico de Olinda está abandonado, muitas igrejas fechadas, patrimônio em risco, colocando até em risco o título de Cidade Patrimônio Histórico da Humanidade. E é sabido que a gestão Lupécio perdeu recursos relevantes do PAC 2, que é algo que atualmente chega ao montante de 106 milhões. Como candidato... Fim do tempo, candidata Isabel. O que pretende fazer em relação ao patrimônio candidato, histórico? fim do seu tempo já. Agora, candidata, por favor, 1 minuto e meio. Realmente, candidato Antônio, a gente ouve aqui a candidata Mirela falar. Quem desconhece Olinda pensa que Olinda está uma maravilha, que eles fizeram muitas coisas, que Olinda que aproveitaram bem os recursos. E o que a gente vê na realidade é a perda de recursos constantes. Márcio falou aqui em relação à educação, em relação às creches. O senhor está trazendo a questão do PAC Cidades Históricas, que Olinda perdeu mais de 49 milhões. A igreja de São Pedro está fechada. No carnaval, ela estava com tapumes. Tiraram os tapumes para o carnaval e Olinda não concluiu aquela obra. Além de perder os recursos, está no risco de perder ainda, de ter que devolver os recursos que não foram prestados contas ainda do convênio, no risco. Mas perdido o restante já está. Então, Olinda se fala muito que não é uma cidade que precisa aumentar a arrecadação própria, precisa de recursos, e o que a gente vê é 50 milhões de reais de encostas não serem utilizados. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Milhões de recursos em Olinda não aplicados. O patrimônio histórico, a cultura e o turismo são molas propulsoras. A gente vai investir nisso sim, gerar emprego e renda, ativar a cadeia produtiva e com isso a gente vai alavancar a economia do município, fazer a Olinda voltar a ser referência. Uma cidade patrimônio histórico da humanidade não pode ocupar os índices de ineficiência que tem hoje e muito disso se deve à má gestão. Eu tenho experiência para fazer isso, porque quem já fez, fará mais com condições agora. Engraçado é que a candidata, quando fala de todos os feitos, ela fala nossa gestão. Fim do agora, tempo, quando candidata, eu fui secretária... candidata, fim do tempo. Candidato Antônio Campos, o senhor tem agora 30 segundos. O PAC 2, que começou em 2013 e terminou em 2022, porque o IPHAN cansou da ineficiência da Prefeitura de Olinda. Isso significou uma perda de 49 milhões em 2013, que atualizado pelo INCC, chega a 106 milhões. Não conheço, no estado de Pernambuco, um município que em um assunto tenha tido um prejuízo desse tamanho. Isso é crime de responsabilidade, sujeito até a impeachment de um prefeito. Fim do tempo, candidato. Candidata, a senhora tem 30 segundos para replicar. Exatamente isso que a gente vê. Perda de recursos, ineficiência, má gestão, falta de experiência. E alguém que se diz... proposta aí de dar continuidade, qual é a experiência que tem antes de servir ao prefeito Lupécio? Quais foram os cargos que ocupou? Repetir o que alguém de uma mídia treine ou alguém disse aí, e essa história, a gente que está ouvindo, que conhece a pessoa, sabe que está bem treinadinho. Eu até parabenizo quem fez isso, mas na prática o que a gente vê não é essa realidade de Olinda. A gente vai mudar Olinda. Fim do tempo, candidata, fim do tempo.